me diz uma coisa, quantos empréstimos você paga de consignado? Coloca aí nos comentários para mim se você tem ou não empréstimo consignado em andamento. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu recebo todos os dias muitas dúvidas, né? Aniele, já pago 5 empréstimos, posso fazer um outro? Aniele, quantos empréstimos eu posso fazer? Como funciona, né? Referente à margem, como funciona referente à quantidade de empréstimos, como fica toda essa situação? Bom, vamos por partes, né? Como eu sempre falo para vocês, o consignado ele é um pouco complexo, sim, né? Mas dá para entender, vocês vão entender perfeitamente como funciona, tá? Existe algumas regras, tá? Então, por exemplo, existe o percentual em que o aposentado, o pensionista e o BPC Loas pode comprometer o salário com o empréstimo consignado. Lembrando que para aposentado e pensionista do INSS é até 45% do salário. Para quem recebe BPC Loas é até 35% do salário. Existe essa diferenciação, certo? Mas também existe a regra de quantidade de empréstimos, tá? Tem pessoas que acreditam que não tem quantidade. Existe sim uma quantidade, tá certo? E qual seria ela? Bom, o máximo que você pode ter são 13 empréstimos convencionais, no caso se fizer 13 margens, certo? No máximo 13. E 2 linhas, nós chamamos de linha, né? 2 linhas ficariam para os cartões, um cartão RMC, um cartão RCC, totalizando 15 linhas, certo? A regra ela é igual tanto para aposentado quanto também para o BPC Loas, tá? Referente à quantidade, não tem diferenciação se recebe BPC, se é aposentado, se é pensionista, tá certo? Então, são as regras principais. Mas aí começa as dúvidas, né? Tá, eu já pago 5 empréstimos, eu posso fazer um outro? Depende, a resposta é depende. Sabe por quê? Em relação à quantidade de empréstimos, tá ok. Você só tem 5, tem linhas ainda disponíveis, certo? Mas, e referente à sua margem? Você tem margem disponível? Ou você utilizou toda a sua margem? Não, eu tenho margem disponível, então você pode fazer um novo empréstimo. Por quê? Sempre tem que se atentar referente à sua margem. Então, se você tem margem disponível e tem linhas de empréstimo disponível, você pode sim fazer uma nova contratação. Certo até aí? Tá ficando claro referente às regras? Tá clareando a sua mente? Maravilha! Então vamos continuar aqui. Aniele, como funciona quando eu já não tenho mais margem, mas não tenho as 13 linhas, eu tenho linhas sobrando? Bom, neste caso é aí que entra as renovações. Então, por exemplo, entra no caso o refinanciamento e a portabilidade. Por quê? Vai renovar um empréstimo que você já paga, então não é necessário você, no caso, ter uma nova margem, porque vai utilizar o empréstimo em que você já paga, como se fosse utilizar a mesma casinha, para vocês entenderem. Então, tem aquela casinha ali ocupada, vai utilizar aquela mesma casinha, certo? Então, mas é claro que vai depender também das regras, tá? Porque muitas vezes você paga um empréstimo, mas aquele seu contrato ainda não está apto para fazer um refinanciamento ou uma portabilidade. E muitos também me perguntam assim: Aniele, no caso eu já fiz uma renovação. Então, por exemplo, já fiz a portabilidade do meu contrato que eu pago R$300.
Quantas vezes eu posso renovar este mesmo contrato? Pessoal, não tem quantidade de vezes, tá? Desde que o seu contrato esteja apto para refinanciar ou fazer portabilidade, você pode fazer inúmeras vezes, desde que ele se enquadre dentro das regras. Quais seriam as regras? Quantidade de parcelas pagas, taxa de juros do seu contrato, se o banco onde você quer passar a sua proposta vai aceitar a sua proposta, enfim, as regrinhas de portabilidade. Então, se o seu contrato se enquadrar dentro dessas regras, não tem quantidade de vezes para você renovar, tá certo? Então, são dúvidas frequentes que eu recebo referente ao consignado, referente a contratos que vocês já pagam.